Bem, na aula de hoje falaremos um pouco sobre um panorama geral da história da filosofia e sobre sua origem. O termo filosofia por si só é bem antigo. Ele nasce com Pitágoras, um filósofo e matemático do século VI a.C., e filosofia nada mais significa do que amor à sabedoria. Até hoje se discute onde teria sido o nascimento da filosofia pelos historiadores, se teria sido no Ocidente ou no Oriente. A gente acabou atribuindo essa concepção ao Ocidente por conta que seu desenvolvimento foi maior, mas nem por isso o Ocidente deixou de ter os seus filósofos, como Lao Tse, Confúcio e Buda, na mesma época que surgia a filosofia na Grécia. Para compreendermos melhor a história da filosofia, precisamos dividi-la e estudá-la em 4 partes: filosofia antiga, a filosofia medieval, a moderna e a contemporânea. Dentro da filosofia antiga, precisamos ainda assim dividi-la em 3, que teria sido o período pré-socrático, o período socrático e o helenístico, ou pós-aristotélico. A filosofia antiga compreende 12 séculos inteiros. Desde o século VI a.C., que é quando Tales prevê um eclipse em 585, e vai até o século VI d.C., onde o imperador Justiniano pede para que se fechasse todas as escolas pagãs, que já se arrastavam uma vida languida. O pensamento grego se caracteriza por um desejo de ordem, de medida, de norma. Às vezes se deixa levar pelo irracional, mas raramente perde sua luminosidade. O homem grego é um homem concreto, que deseja saber. Saber o que é, saber o que sucede e saber como comporta-se. Quando o pensamento grego foi escrito, usaram um texto de Aristóteles para pôr a filosofia como contraponto ao mito. Porém, essa concepção deve ser deixada de lado. A filosofia não desdenha do mito e nem despreza os mistérios. Quando a filosofia nasce, já há uma longa tradição de pensamento mítico, que nunca será abandonada por completamente. O pensamento grego deu à humanidade uma descoberta cuja importância é impossível avaliar. Os pré-socráticos são conhecidos por seus tratados Perifísios, ou seja, sobre a natureza. Com eles, nasce o pensamento filosófico. A maior parte dos primeiros filósofos acreditam que o princípio de todas as coisas que constitui o macro e microcosmo seria aquilo que é da natureza, da matéria. Esse princípio se chama arquê, e seria o que constituiria, desenvolveria e dissolveria todas as coisas. Por isso julgam que nada se destrói e nada se gera, como se tal natureza subsistisse sempre. Mais tarde, com o desenvolvimento da democracia e a chegada dos pensamentos de Anaxágoras sobre a constituição da realidade em Atenas, nasce um novo cenário para o pensamento grego. Agora o pensamento filosófico deixa de lado toda a teoria cosmogônica para dar uma atenção maior ao homem. Primeiramente, temos os sofistas, que têm os seus discursos duplos ou relativos. Dizem que todas as coisas são relativas e que o homem seria a medida de todas as coisas e até mesmo de si mesmo. Mais tarde temos Sócrates, que busca uma verdade concreta, uma verdade absoluta de todos os conceitos, de todas as coisas. Sobre o homem, Sócrates buscava a resposta para conceitos como a amizade, a justiça e o amor. Ou seja, podemos caracterizar esse período como um período antropológico, ou seja, o período socrático. O pensamento socrático passa por Platão, vai até Aristóteles. Após a morte de Aristóteles, em um contexto onde representa o fim da hegemonia política grega e o início do Império Romano, nascem as chamadas escolas socráticas menores. Entre elas se destacam os céticos, que diriam que a dúvida deveria estar presente em tudo, já que o homem não consegue saber de nada verdadeiramente de uma maneira segura. Também os epicuros, que eram seguidores de Epicuro e de seu hedonismo. Para eles, o bem nascia da prática da virtude, ou seja, deveríamos levar uma vida de prazeres. E por fim os estoicos, eram filósofos greco-romanos que acreditavam que não deveríamos acreditar nas emoções, no sofrimento nem na dor. Eles desprezavam isso tudo, e até mais tarde poderíamos trabalhar com isso como um contraponto aos epicuristas. Com o fim do Império Romano e o surgimento do domínio cristão, a filosofia ganha novos rumos. Para os filósofos medievais, tudo se baseava em um teocentrismo doutrinário. As verdades deveriam ser buscadas nas palavras de Deus. Porém, no século V d.C., com Santo Agostinho, nasce uma linha de pensamento que iria preparar a fuga da filosofia das mãos do cristianismo. Essa salvação foi escolástica, que tinha como fundamento uma conciliação entre fé e razão. Com o renascimento cultural europeu e o surgimento da burguesia, mais o fim da Idade Média, nasce a filosofia moderna. A filosofia deixa de lado todo o pensamento religioso e entra em âmbito com raciocínio, com a razão. O homem, a ciência, a razão, a pesquisa, a intuição se encontram como centro de tudo, centro do universo. Nesse contexto, surge Descartes, que cria um método cartesiano. Esse seu método chamamos de racionalismo, onde a razão
seria a base de todo o conhecimento. Em contraposição a Descartes, Bacon criou o empirismo, onde só se pode conhecer verdadeiramente através da prática, da vivência, das sensações. Mas Descartes nos dá, em pleno século XVII, uma concepção que valeria muito para poder largar o fundamentalismo religioso deixado pela Igreja no período medieval. Para Descartes, só existe aquilo que pode ser comprovado, só existe o que existe. Com o método cartesiano, nasce uma nova linha de pensamento, baseada na pesquisa, na intuição, na experiência e, sobretudo, na razão. Por influência de pensadores como Hegel, Kant, Diderot, Rousseau, nasce um novo movimento que caracteriza o século XVIII como o século das luzes. O pensamento obscuro deixado pela Igreja deveria ser abandonado. Como? Por meio da experiência e da comprovação. O pensamento iluminista desenvolveu grandes revoluções no mundo, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Inconfidência Mineira. Com as chegadas de um século pós-revoluções, nasce uma necessidade de idealizar uma nova sociedade, que tenta compreender a sociedade, e a partir disso, hipotetiza uma sociedade mais justa segundo a sua concepção. Nessa sociedade, o igualitarismo prevaleceria como norma fundamental. O proletariado ganharia o seu espaço, como ser na sociedade, e não haveria mais divisões de classes sociais. Nesse mesmo século, surge Friedrich Nietzsche, que faz sérias críticas à moralidade cristã. Para Nietzsche, não deveríamos ser influenciados pelo meio social ou cultural, e sim pensarmos por si só. Já com a chegada do século XX, temos um certo equilíbrio, filosoficamente falando. Temos pesquisadores em todas as áreas, desde a lógica até a estética, e há uma maior inclusão da filosofia no meio acadêmico. Também surgem grandes pensamentos e revoluções, com os leitores marxistas, os existencialistas franceses e a Escola de Frankfurt. Esse é apenas um panorama geral de 2.600 anos de pensamento. Agora daremos um enfoque maior ao surgimento da filosofia, ou seja, a ruptura do mito com o logos. A filosofia nasceu com o surgimento de uma nova forma de observar a realidade, sendo uma passagem do mito ao logos. O logos corresponde a uma racionalidade que governa a natureza, ou seja, a física. Devemos levar em consideração que o termo logos mudará ao decorrer do pensamento grego, mas que na filosofia pré-socrática, o termo logos sempre será tratado como uma razão universal que organiza e governa todas as leis da natureza. Agora que sabemos o pilar que sustenta essa primeira linha de pensamento filosófico, iremos estudar esses primeiros filósofos de maneira individual. Bem, ficaremos por aqui. E na próxima aula iremos ver sobre a Escola de Mileto, que foi a primeira escola filosófica, e sobre o primeiro observador da física, que foi Tales.